Fala galera do Farol, tudo bom com vocês? Estamos aqui mais um domingo, estamos aqui para adorar o Senhor, mesmo online, mesmo nesse tempo de dificuldade. Fica aqui com a gente que hoje o culto vai estar muito legal mesmo. Olha, hoje a gente vai ter o louvor, a gente vai ter a palavra como a gente sempre tem, mas hoje a gente também vai ter a gincana dos faroletes, que a gente gravou durante a semana. Uma gincana, uma brincadeira com alguns de vocês e valendo um iFood na sua casa. Então fica ligado com a gente, tá super legal o culto hoje, a palavra tá top. A gente está começando a série sobre oração, como orar, por que orar, a gente vai estar falando sobre isso. Então fica com a gente e vamos adorar ao Senhor, beleza, gente? E a gente está aqui para começar a gincana dos faroletes. É isso mesmo, a gente vai começar uma gincana, aproveitar esse tempo que a gente está em casa, que a gente está online, todo mundo separado uns dos outros. A gente vai tentar se aproximar um pouco, trazendo alguns de vocês aqui para a gente fazer uma gincana entre vocês. E o ganhador de cada semana ganha um iFood no valor de R$30. Então é um prêmio cabuloso. Hoje a gente já tem 2 participantes aqui para participar com a gente. O primeiro deles é o meu grande amigo Lucas. Seja bem-vindo, Lucas. Como é que você tá, cara? Tudo bem. Tá bem? Bate aqui. É do outro lado, hein, velho? É o lado contrário. Isso. Aí. Seja bem-vindo, Lucas. Tá ansioso para competir? Eu vou ganhar, mãe. Isso a gente tem que ver com o seu outro amigo, com o nosso outro competidor, o Antônio. Antônio, seja bem-vindo. Como é que você tá? Opa. Tá bem? Ansioso? Vai ganhar? Como é que é? Preparado para vencer isso daqui? Vou vencer isso daqui, ó. Vou deixar fácil, não. Isso aí. Então vamos lá, vou explicar o jogo para vocês e para todo mundo que está em casa. E lembrando, gente, você que está vendo o curso aí, enquanto a gente joga, enquanto a gente brinca aqui e tal, lembra que semana que vem pode ser você. Então se você quiser brincar, valendo um iFood, se você quiser jogar com a gente aqui, se aproximar um pouco, é só mandar mensagem no grupo, mandar mensagem no privado, com qualquer um que você tiver contato, para a gente fazer você jogar aqui na próxima semana. Fechou? Então tá, o jogo, gente, vai ser um jogo que pega objetos. Eu vou falar alguns objetos, colocar alguns objetos aqui na tela e vocês vão ter que buscar. Vão ser vários objetos que podem estar em qualquer lugar da sua casa e vocês vão ter que buscar. Eu vou dar para vocês, acho que vamos colocar 2 minutos e se chegar antes, se vocês ganharem antes com os objetos, tudo bem, o primeiro ganhou a rodada. Vão ser 2 rodadas. E não vai ser valendo por rodada. Quem pegar mais objetos no final do jogo, ganhou. Fechou? Então, se os dois, tipo assim, chegaram... se um chegou na primeira rodada, se o Lucas pegou 2 a mais que o Antônio, e na terceira rodada o Antônio pegou 3 a mais que o Lucas, o Antônio ganhou. Tá? Então é quem pegar mais objetos. Fechou? Entendi. Cheguei a animação, gente. Vamos lá, vamos começar. Vamos embora. A primeira rodada vai começar em 3, 2, 1. Os objetos são lápis, blusa de frio, colher, travesseiro, meia, escova de dente, controle de videogame. Pode ir buscar os objetos que quiser na sua casa. Fique à vontade. Beleza. Esses meninos vão arrumar. Enquanto eles vão, eu tô marcando aqui no cronômetro. Eles vão colocando, a gente tá dando... Vou colocar um grupo pra eles. E eu tô marcando aqui, vamos ver o que esses meninos vão arrumar. Quero ver. Bom, o Lucas já tá na frente, já pegou vários objetos. O telefone do Antônio até caiu pra cima quando ele saiu. O Lucas mal saiu do quarto. Escova de dente, controle de videogame. Já ganhou, Lucas? Eu já ganhei, já. Já ganhou. Então tá, Antônio, parou. O Antônio nem tá aí, velho. Tinha tudo no meu quarto aqui, eu fui pegando. Tinha tudo aí, velho. Não é possível, mano. Tinha.
A gente vai ver como é que vai fazer com o Antônio. Oi, peguei. Você pegou que horas? A colher da Antônio, moça o Lucas tava chegou aqui. antes. Aqui, ó. O Lucas chegou antes, velho. É, eu percebi. Você pegou todos, Antônio? Ou faltou algum? Faltou só um. Beleza. Então a gente vai fazer. Ô, Lucas, confere aí pra gente. Você Isso, tem um lápis aí com faltou só você? Aqui, Você tem uma blusa de frio? Eu tenho um lá. aqui. Boa. Você Aqui. tem uma blusa de frio? Já tava vestido, né? Você tem uma colher? Aqui, ó. Ali também. Não. Você não pegou a colher, Antônio? Eu não consegui. Tá. Você tem o travesseiro? Aqui. Pegou? Você tem a escova de dente? Aqui. Nem sei de quem quer essa escova. Aqui. Você tem um controle de videogame? Aqui. Eu tenho aqui. Boa. E você tem um livro? O livro Qual tá livro que é? aqui. Vamos julgar o livro. Qual livro vocês pegaram? É de dinheiro. É um livro. É um livro pra criança. Legal. Então essa ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Faltou, 8, mas faltou a 9 meia. a 8 pro Lucas. 9 a 8 pro Lucas. Faltou a meia. Aí, a aqui, meia. ó, também, ó. O Antônio faltou a colher. Também E peguei. agora é a segunda rodada já. Beleza. A segunda rodada. Vamos embora. Fazer. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 objetos. E vai ter um objeto extra que eu vou falar no final. E quem pegar ele vai ganhar 2 pontos. Beleza? Então vamos lá. Vamos começar em 3, Beleza. 2, 1. A Bíblia, uma pasta de dente, uma camisa, um pente, um controle de TV, um cobertor, uma caneta, um garfo, biscoito. Vamos ver se ninguém consegue pegar isso. Quem consegue pegar mais rápido? Vamos lá. Enquanto eles não estão aqui, o objeto extra vai ser uma cadeira da cozinha. Quando eles acabarem, a gente vê que eles conseguem pegar. Vamos lá. Eu tô marcando o tempo aqui, por 20 segundos. Vamos ver. Tá valendo um iFood de R$30. Se eu tivesse participando, eu dava minha vida nesse jogo, viu, velho? Não é possível que esses meninos não querem ganhar um iFood. Vamos lá, o Antônio parece estar recebendo ajuda na casa dele. Vamos ver quem consegue ganhar isso. Esse tá demorando mais. Já passou de 50 segundos. Chegou? Alguém ganhou? Antônio, acabou? Opa. Deixa eu ver. Acabei. Acabou? Mentira, Boa, não. Acabei não. Não acabou, velho. Meu Deus do céu. Vamos ver como é que isso vai levar. Vamos ver onde que isso vai nos levar. O tempo já acabou. Eu vou deixar eles irem até quem pegar primeiro ganhar. Lucas, acabou, Lucas? Não, eu só não tenho biscoito em casa. Eu tinha um biscoito, velho. Não é possível. Não, acabou. A gente vai deixar o Antônio tentar, então, já que você não tem o biscoito, a gente vai tentar deixar o Antônio deixar. Ó, o Antônio pegar. Correu muito aí, velho. No... Chegou, Antônio? Opa, até caiu o telefone. Aí, pronto. Tá aqui já. Beleza. O Lucas chegou primeiro, mas o Lucas não tem o item da lista. A gente vai conferir todos agora, então. Vamos lá. Você tem um lápis? Mostra aí quem tem um lápis. Mas lápis já foi. Ó, mentira. Lá. É uma Bíblia. Foi mal, confundiu as duas listas. A Bíblia. Aqui. Ah, Boa. vi. Você tem a pasta de dente. Tem. A parte dente. A camisa.
Aqui a Pô, camisa. do galão na massa, aí sim. Ah, Eu o te galão, dou aí. por isso, mas eu não posso porque não sou eu que jogo. Boa, do Barcelona também. O tênis. Aqui. Pegaram tênis. Boa, legal demais. Os dois com tênis. Um controle de TV. Aqui. Pegou, boa, top. Um cobertor. O do Antônio eu já até vi. Amarelo. Aqui o cobertor. Top. Um garfo. Pegaram um garfo. Lugar. Pegou. Os dois pegaram. Uma caneta, se pegar a caneta. A caneta. Boa. Pegou bem. E um biscoito. Vocês pegaram o biscoito? Lucas, você não Eu não tinha. Cara. Aqui é o biscoito. Impossível. O Antônio pegou. Tem biscoito aí, Antônio? Peguei o biscoito. Top. Muito bom, Aqui tem, velho. ó. Vou pegar um. Cara, vocês acreditam que ficou empatado 9-8 de novo, só que foi do lado. Dessa vez a gente vai fazer o desempate com um item que eu acho o item mais engraçado e que eu quero ver quem chegar primeiro com o item ganhou. Ah. É um item difícil. É difícil. Ah. Vamos lá, vamos ver. Ó, o item vai ser uma cadeira da sua cozinha. Você tem que pegar a cadeira. Pode pegar? Vai lá. Aqui. Da sua cozinha, mano. Aqui, ó. Essa cadeira Então. da cozinha, por que você pegou a sua cozinha em seu quarto? Ué, mas ele tá jogando na cozinha? É. Que isso, velho? Não, vai valer isso não. Você tá com a cadeira da cozinha. Aqui, ó. Pô, isso aí nem é cadeira, isso aí é banquinho, pô. Aqui, isso aqui que é cadeira, ó. É a oficina aqui. Você foi lá na cozinha e pegou, velho. O que eu faço agora? Antônio, você não se esforçou bastante, cara. Você não foi lá na cozinha, Antônio. Nossa, Eu eu já batendo tava as cadeiras na preparado. parede e tudo aqui. Não, velho, essa eu vou ter que dar pro Lucas, mano. O Lucas foi lá na cozinha e pegou o negócio. Eu acho que o Lucas é o vencedor dessa semana. Muito obrigado. Como juiz, parabéns, Lucas. Você vencedor. Ai, muito obrigado. Muito bom, Lucas vencedor. Essa semana foi esse jogo, gente. O jogo de pegar os objetos. Nas próximas semanas a gente pode lançar alguns desafios para você fazer em casa, alguns desafios para você gravar alguma coisa para a gente. A gente vai ver algumas coisas para você, para todo mundo participar ao mesmo tempo, que seria muito legal também. Até a próxima semana aqui no campeonato de farolete do ano de 2021. E a gente vamos ver cada semana quem vai ganhar. E foi muito legal estar com você, gente. Se despede aí deles, Lucas e Antônio. Alô, galera, valeu. Tamo junto, gente. Falou, Fica aí pessoal. com o resto do Tamo Culto junto, Farol. até mais. Tamo junto. Obrigado. Fica com a gente e vamos adorar ao Senhor. Beleza, gente? Senhor Jesus, nós estamos aqui essa manhã, Pai, para te dar honra, Senhor, te dar glória, Pai. E saber, Deus, que nós necessitamos de Ti, Deus. Ensine, Pai, diariamente os nossos corações, Senhor, que nós não somos nada, Pai, sem Ti, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Nós queremos aprender de Ti essa manhã, Deus. Ensine, Pai, os nossos corações. Ensine, Senhor, os nossos corações, Pai. Antes de eu falar, Tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom.
valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. E derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. E traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Pai nosso no céu, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é no céu. Deixa o céu descer na terra como é no céu. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer.
Sensacional o louvor, muito bom, muito legal. É uma oportunidade gigantesca da gente estar adorando a Deus mesmo. Agora a gente vai ter a palavra, a Linda vai estar pregando pra gente, como eu falei lá no começo, sobre oração. A gente vai estar começando essa semana uma série e nas próximas semanas a gente vai estar falando um pouco sobre oração e de que forma que a gente tem que fazer isso, o que é isso, e vai ser muito, muito, muito legal. Então a Linda vai estar com a palavra. Deus te abençoe aí, Linda, e que Ele te use demais, beleza? Tamo junto! Bom dia, galerinha do Farol, como vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem aí em casa. Hoje a gente começa mais uma palavra, né, da nossa série de cultos online. A gente tá morrendo de saudade de vocês, mas logo, logo a gente já encontra, né? Tomara! Bom, hoje a gente começa com um tema muito importante para nós cristãos. É algo crucial no nosso relacionamento com Deus e é algo que a gente tem que entender com profundidade, né, para que a gente possa aplicar no nosso dia a dia. Antes de tudo, vamos orar para que essa palavra seja bênção, né, pra gente. E bora lá. Senhor Jesus, te agradeço por esse dia. Te agradeço pelo privilégio, Pai, que o Senhor nos dá de nos reunirmos hoje online e de aprendermos um pouquinho mais sobre o Senhor. Eu te peço para que o Senhor venha realmente falar, Deus, através do que vai ser ministrado aqui hoje, que o Senhor venha criar raízes, Deus, no coração de cada um aqui e que a gente possa aprender a te admirar, Deus, mais profundamente e realmente viver, Deus, dependentes do Senhor. Em nome de Jesus eu oro, te agradeço por quem você é, por tudo aquilo que você fez e faz por nós. Amém. Então vamos lá, gente. O tema de hoje é nada mais, nada menos do que a oração, né? Como eu disse, algo muito importante no nosso relacionamento com o Senhor. E a pergunta principal, né, que a gente vai rodear, vamos colocar assim, hoje é: por que orar, né? Quais são os motivos pelos quais a gente deve orar? Então, o que torna da oração tão importante e por que a gente deve praticá-la diariamente para que a gente possa ter a nossa intimidade com Deus se aprofundando. Na Bíblia existem várias passagens às quais a gente pode recorrer para entender um pouquinho mais sobre oração. Existem várias passagens que mostram pessoas que oraram, né, o que levou elas a orarem e as consequências também da oração. Mas a passagem escolhida hoje é uma que, assim, não pode faltar, né, para que a gente entenda um pouquinho mais sobre a forma com a qual a gente deve falar com Deus e os motivos pelos quais a gente deve falar com Deus. Então, vamos todo mundo abrir lá no Sermão do Monte, Mateus 6, versículo 6, a gente vai ler do 6 até o 13, e é o famoso Pai Nosso, gente, que a gente vai ver um pouquinho hoje. Para quem não sabe, não é simplesmente uma série de frases que a gente tem que decorar e quando a gente profere já é uma oração, mas muito mais do que isso, né? Até porque eu acredito que, assim como a maioria de vocês já sabe ela de cor, mas muito mais do que isso, essa é a oração modelo que Jesus ensinou para os seus discípulos. E, consequentemente, ele nos ensina também quando nós lemos ela aqui na Bíblia, né? Então, essa oração modelo é a base mesmo do que nós devemos trazer ao Senhor quando nós oramos, né? Então, existem várias formas de orar, né? A gente pode orar glorificando a Deus, né? Agradecendo, fazendo um pedido. A gente vai ver tudo isso ao longo, né, da palavra hoje. E vamos começar então. Como eu disse, essa oração base, a oração modelo, né? A gente vê aqui não só o que a gente deve trazer ao Senhor, mas também motivos pelos quais orar, né? Que a gente pode encontrar aqui. E vamos lá, gente. Espero que tenha dado aí para vocês abrirem a Bíblia enquanto isso. Então, versículo 6, ó, Mateus 6, versículo 6. Então, Jesus começa falando assim: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então, seu pai, que vem em secreto, o recompensará. Versículo 7. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. E aí começa lá no versículo 9, vocês orem assim. Então, gente, essa parte aqui, né, essa primeira parte que a gente vê, é quase que uma introdução mesmo, né, que Jesus faz para os discípulos antes de ensinar o Pai Nosso. A gente já vai voltar nessa parte, mas vamos focar na oração em si, para que a gente possa entender o porquê é tão importante a gente orar, beleza? Então começa assim, ó. Vocês orem assim, né, que Jesus fala: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome.
A gente já vai parar aqui para entender uma coisa muito importante. E antes de mais nada, gente, é muito legal também da gente saber que o Pai Nosso é dividido em duas partes, né? Tem muitos teólogos que constatam isso e, inclusive, uma coisa muito fácil de se identificar também. Então, existe a primeira parte, que diz questão à glória de Deus, né, a glorificar o nome de Deus, e a segunda parte, que diz respeito à nossa salvação, né? Então, vamos entender um pouquinho mais disso, ó. Então, já começa. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Aí a gente já encontra um motivo, né, pelo qual a gente deve orar, e a gente vai destrinchar um pouquinho mais isso. Então, o que significa, gente? A gente chegar para Deus e falar: Deus, santificado seja o nosso nome, né? Significa que Deus deve se tornar mais santo, assim como quando a gente fala que a gente deve se santificar, não é isso que significa, né? Será que, enfim, Deus já não é santo para que ele seja santificado? O que isso significa, afinal? E bom, o santificado aqui, gente, tem um papel muito importante, que significa que quando a gente fala, né, santificado seja o vosso nome, é como se a gente dissesse: glorificado seja o seu nome, Deus, só você é digno de todo louvor e que ele seja atribuído ao Senhor, porque só você é santo. Então é basicamente isso que o santificado, né, ele revela aqui. Então a gente já tem o primeiro motivo pelo qual é muito importante a gente orar, gente. É preciso que a gente, como filhos e criação mesmo do Senhor, profira a ele a glória que ele merece. Só Deus pode ser glorificado. E um dos motivos pelos quais a gente deve orar é que para isso aconteça, né, para que a gente glorifique com as nossas vidas quem o Senhor é. Além disso, quando a gente exerce isso, né, quando a gente passa a glorificar a Deus, não só nas nossas palavras, mas a oração ajuda também a gente a glorificar Ele nas nossas ações, nós passamos a quebrar mesmo, né, no nosso dia a dia, nas nossas vidas, enfim, os deuses falsos que existem por aí, né, que são exatamente aquela coisa, pode ser uma pessoa, um afazer, ou enfim, atributos mesmo que existem, né, no mundo, que roubam a glória de Deus da gente, né, que a gente confia mais do que a gente confia no Senhor, que a gente exalta mais do que a gente exalta o Senhor. Então, quando a gente exerce isso em oração, né, e consequentemente se torna uma realidade maior nas nossas vidas, Deus passa a ser glorificado, tá? E o primeiro motivo pelo qual é muito importante a gente orar, para glorificar o nome de Deus, que deve ser santificado. Então, seguindo, venha o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Então, tem duas coisas, né, que a gente pode tirar daqui. A primeira é que existe essa súplica, ó, quando a gente faz a oração aqui no Pai Nosso. Venha o seu reino. Então, a gente escuta muito sobre o reino, né? Mas o que significa a gente chegar para Deus e pedir que o reino dele venha? A verdade é que o reino tem duas implicações diretas na nossa vida. A primeira é o seguinte: o Senhor, ele toca no nosso coração, né? Ele se revela a nós de modo que a gente percebe o quanto que ele é grande, o quanto que ele é maravilhoso, né? E a gente passa a obedecer ele voluntariamente, por amor, né? Quanto mais a gente conhece a Deus, mais a gente ama a ele, mais a gente vê que não existe nada melhor que o Senhor. E quando ele realmente, né, passa a vir com esse governo, nessa soberania dele que existe nas nossas vidas, a gente passa a ter essa obediência voluntária ao Senhor. Então, essa é a primeira implicação do reino. E a segunda é que, a partir disso, quando a gente conhece o Senhor, a gente passa a levá-lo àquelas pessoas que não conhecem, né? Seriam as pessoas que estão fora do reino ainda. Então, a gente passa a espalhar as boas novas do Senhor. Quando a gente ora pedindo para que o reino de Deus venha, significa isso, né? A gente ora pedindo para que Ele nos ajude a ter obediência, a ter amor por Ele, né, que a gente possa realmente vir a espalhar as boas novas, né, dele para quem está fora desse reino e principalmente, gente, para que o governo dele continue sendo exercido, né, aqui no nosso meio. Então, quando a gente ora, vem o seu reino, a gente está falando disso também, né? A gente está pedindo ao Senhor essa ajuda, né? Vamos colocar assim, e principalmente confirmando a Ele, né, que a gente deseja com o nosso coração que essa soberania dele continue sendo exercida. Então aí a gente já tem mais dois motivos pelos quais a gente deve orar, gente. A oração, ela molda o nosso coração para que a gente possa obedecer ao Senhor e para que a gente tenha um amor por Ele. Amor esse a ponto também de espalhar o nome dele para os demais, né? Para aquelas outras pessoas que a gente conhece, que podem já conhecer ao Senhor, e aquelas que também, né, não conhecem o Senhor a ponto de ter uma vida com Ele. Beleza? E aqui, né, continuando, então, vem o seu reino e depois, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Né? Então, isso também toca nesse ponto da soberania de Deus. Quando a gente ora, seja feita a sua vontade, é exatamente isso que a gente expressa, né? E tem um porém também aí muito importante.
Não sei vocês, mas muita gente acha, né, tem a impressão errada de que a gente ora para que Deus realize uma vontade do nosso coração, né? Quase que para convencer o Senhor a fazer algo que a gente quer. E a verdade é que quando uma vontade nossa está de acordo com a vontade de Deus também, ele vai realizá-la, né? Isso a gente também vê em Mateus e em outros livros da Bíblia, enfim. Quando a gente pede para Deus algo que também está de acordo com a vontade dele, ele realiza aquilo sem problemas. Mas a finalidade principal da oração, gente, não é essa. Deus não é um gênio da lâmpada, né? Para quem a gente fica fazendo vários pedidos e a gente ganha muitas coisas por causa disso. Não. A finalidade principal da oração, gente, é para que a gente tenha um relacionamento com Deus e para que a nossa vontade se torne mais parecida com a dele. Para que o nosso coração se torne mais parecido com o de Deus. A ponto de que o nosso maior anseio, o nosso maior desejo é que Deus realize a vontade dele, para que a vontade dele siga sendo uma realidade mesmo, porque a gente sabe, quando a gente conhece o Senhor, que ela é boa, perfeita e agradável e não há nada melhor do que ele governando as nossas vidas. Então, quando a gente ora, seja feita a vossa vontade, a gente está pedindo também para que Deus transforme o nosso coração, né, de acordo com a vontade dele. Então tá aí um motivo muito importante pelo qual a gente deve orar, para que a gente se torne mais parecido com Jesus, beleza? É através, gente, desse relacionamento de intimidade que vai crescendo com o Senhor que a gente se torna cada vez mais parecido com Ele, que a gente consegue fortalecer o nosso espírito, a gente também vai falar um pouquinho disso daqui a pouco, e enfraquecer a nossa carne, né? Então, com isso a gente vai se santificando, aí sim, né, no sentido de pecar menos, vamos colocar assim, mas principalmente perseverando. Então a gente vai se tornando mais parecido com o Senhor e a nossa vontade também, a vontade do nosso coração, vai se transformando a partir daí. Então vamos continuar. Então a gente viu: santificado seja o teu nome, venha o seu reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Aí outra coisa também muito legal que a gente vai ver no Pai Nosso. Dá-nos hoje o pão de cada dia, né? Na versão mais famosa, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Gente, para quem não sabe, esse pão nosso de cada dia na Bíblia, ele é muito utilizado como aquilo que é necessário, como o suficiente, como o importante para se viver. Então, quando a gente fala dá-nos o pão nosso de cada dia, nós estamos tratando aqui de um sustento, nós estamos pedindo a Deus sustento. Né? E por que isso é tão importante? Quando a gente pede a Deus o sustento, o nosso coração reconhece que é Ele, sabe? Que realmente nos dá tudo aquilo que nós temos e é dele que nós devemos depender. Então, quando a gente ora, colocando isso, né, diante do Senhor, reconhecendo que só Ele pode nos dar o pão nosso de cada dia e que aquilo que Ele nos dá é suficiente, a gente passa a ser dependente dele também. A gente entende o quanto realmente tudo que a gente tem vem do Senhor e como nós devemos ser como crianças mesmo em relação a Deus. O que isso significa? Lá em Romanos a gente vê também que o Espírito Santo nos ajuda, à medida que a gente vai se relacionando com Deus, a orar em relação, né, ao Senhor, dizendo Abba, Pai. Abba, gente, significa paizinho no hebraico, e é exatamente isso. Quando a gente ora, sabe, tendo, né, assim, essa posição de criança mesmo diante de Deus, né, pensa numa criança diante do pai dela. A criança é aquela que confia completamente nos pais, que não tem preocupação, porque sabe que tudo aquilo que ela precisa, os pais darão a ela. Então, quando a gente, né, ora, realmente pedindo isso a Deus, a gente passa a ser mais dependente dele. E isso é uma coisa muito importante. A gente aprender a depender e confiar 100% em Deus. E não, né, nas coisas que estão nos cercando, não nas circunstâncias que existem nas nossas vidas, mas no Senhor e no Senhor somente. Então, tá aí também, quando a gente pede ao Senhor, né, o pão nosso de cada dia, esse sustento, sabendo que é algo que Ele vai nos dar, nós aprendemos a ser dependentes dEle, o que é um motivo muito importante pelo qual a gente orar. Né? E existem várias coisas onde as pessoas tendem a colocar a confiança delas, tendem a depender mesmo, mas a verdade é que a nossa confiança, a nossa dependência devem estar sempre e somente no Senhor, porque sejam as circunstâncias, né, sejam até uma outra pessoa ou uma outra coisa em si, como a gente já disse, tudo muda, tudo é inconstante, imprevisível e apenas o Senhor é a rocha inabalável, né,
na qual a gente pode realmente se lançar mesmo, sabendo que ele nunca vai desapontar a gente, sabendo que nele a gente tem tudo que a gente precisa. Então tá aí mais um motivo pelo qual é importante que a gente ore, para que a gente aprenda, né, para que a gente possa ter isso como uma realidade na nossa vida, confiar e depender do Senhor. Por mais difícil que isso seja em alguns momentos, ele nos fortalece através da oração, né, para que a gente possa realizar isso. Então, continuando. Perdoa, né, lá no versículo 12, se alguém se perdeu aí, ou enfim, só pra gente se encontrar aqui. Então vamos lá. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Então, tem uma coisa muito importante aqui também, gente. Quando a gente ora, o Senhor vai realmente revelando mesmo ao nosso coração o nosso pecado e o nosso verdadeiro estado. E a verdade é que a oração, gente, ela produz arrependimento. Por quê? Porque quando a gente ora, a gente passa a conhecer cada vez mais o Senhor, a gente vê como Ele é santo, né? Como a gente já também citou aqui, e a gente passa a entender o quanto a gente precisa da misericórdia de Deus, né? Então, quando a gente entende tudo isso, quando a gente entende quem Deus é, quem nós somos, né? E como nós pecamos, a gente passa a entender também como a gente precisa da misericórdia do Senhor e como nós precisamos do perdão dele. Então, quando a gente ora aqui e fala, perdoa as nossas dívidas, é isso que significa, né? Tá aí, então, mais um motivo muito importante pelo qual a gente orar, que é que o Senhor revela, né, quem Ele é ao nosso coração. Isso gera arrependimento genuíno, né, no nosso coração, o que gera também mudança de vida, né? A gente não fica nessa inércia de pecado, mas a gente passa a amar o Senhor, né, a ponto de querer servir Ele, a ponto da gente querer perseverar mesmo para agradar o seu coração, para que a gente entenda o quanto a gente precisa do perdão de Deus. E quando a gente entende o quanto a gente foi perdoado por Jesus na cruz, né, pelo sacrifício que Ele fez para nos salvar, enfim, a gente conhece essa história maravilhosa, a gente passa também a perdoar aqueles que nos ofenderam de alguma maneira, que nos devem, né, de alguma forma, e é isso também que fala aqui, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Então tá aí também uma coisa muito legal. A oração, como eu disse, nos permite passar por esse processo, né, de entender o tanto que a gente precisa da misericórdia de Deus. E mais do que isso, como Deus vai transformando o nosso coração, a gente passa a replicar, né, a realmente refletir tudo aquilo que Ele fez por nós na vida das outras pessoas. A gente passa a ter um bom testemunho que reflete a identidade de Deus. E assim, né, as outras pessoas também vão conhecendo o Senhor e vendo tudo aquilo que Ele faz nas nossas vidas, né, nas vidas daqueles que entregam o seu coração pro Pai. Beleza? Então, nossa, esse é um ponto super legal, né? Meu Deus. Então, vamos continuar, ó. Então, no versículo 12, a gente viu, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E no versículo 13, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Essa já é a última frase do Pai Nosso, né? E acho que essa também é uma frase que tá aí muito clara, mas bora discutir um pouquinho sobre ela. Não nos deixeis cair em tentação, gente. Acho que todo mundo sabe, ou já escutou em algum momento, que a carne é fraca. E pelo amor de Deus, todo mundo sabe que isso é muito verdade, né? Então, quando a gente ora, o Senhor fortalece, né, o nosso espírito, através desse relacionamento com Ele. Então, é muito importante que a gente ore também pedindo para que Deus possa nos fortalecer, né? Porque a verdade é que nessa vida virão inúmeras tentações, né, inúmeras situações nas quais a gente vai precisar ser forte, ou até mesmo correr, assim como José fez, né, lá a gente vê isso no inicinho da Bíblia. Enfim, a gente sabe que é importante que nosso espírito seja fortalecido, né, e quando a gente ora, não nos deixeis cair em tentação, a gente coloca isso diante do Senhor. Deus, me ajuda a ser forte, me ajuda a não cair em tentação, me ajuda a agradar o seu coração. Então tá aí mais um motivo, mais um dos vários motivos pelos quais a gente deve orar. Para que o Senhor nos ajude a ter o nosso espírito fortalecido, né? E para que a gente não venha a ceder para o nosso velho homem, mas que a gente possa andar sempre olhando para o nosso alvo, que é Jesus. E aí depois vem uma parte também muito importante que volta de novo para essa questão da glória de Deus. E essa parte fala assim: porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então é isso, reconhecendo mais uma vez quem Deus é, como Ele é soberano, como Ele é dono de tudo. E é isso, gente. Tá vendo quantos motivos importantes existem pelos quais a gente deve orar e as riquezas que isso pode trazer para o nosso coração? Mais um motivo também pelo qual é muito importante que a gente ore e que torna realmente um privilégio a gente orar
É o simples fato de que Deus está disponível, né? Muitas vezes a gente esquece que antes da vinda de Jesus, não era qualquer um que tinha esse acesso direto a Deus. Foi somente quando Jesus veio para quebrar esse muro e para restaurar o nosso relacionamento com Deus que a gente passou a ter esse privilégio que é poder falar com o Senhor a qualquer momento, em qualquer lugar, de qualquer forma, através de Jesus, que é o nosso único e perfeito intercessor, gente. Então que a gente não venha, sabe, a desperdiçar mesmo esse privilégio ou a não entender o valor dele. Gente, Deus, o dono do universo, se fez disponível para ter um relacionamento com ele. Né? A gente pode encontrar ele todos os dias aqui na palavra, no secreto, né? Que como eu disse, a gente iria voltar e é exatamente isso que significa. Essa questão de fechar a porta do seu quarto, sabe? Parar o que você está fazendo para falar com o Senhor, implica nessa intimidade que a gente deve construir com ele. Né? Que a gente nunca se esqueça da importância daquilo que Jesus fez por nós e de tudo que ele tornou possível, né? Em termos de acesso mesmo ao Senhor, que a gente só tem através dele. É por isso que o Pai Nosso se chama Pai Nosso, afinal, né? Por isso que a gente pode chamar o Deus, né, enfim, soberano e maravilhoso de Pai. Porque Jesus, que era o Filho, ele morreu em nosso lugar para que nós pudéssemos ter de volta, né, esse acesso, esse relacionamento mesmo. Gaguejei aqui pra caramba, mas bora, né? Esse relacionamento mesmo restaurado com o Senhor. Então, que a gente não se esqueça disso. Um dos motivos pelos quais a gente deve orar é também o fato de que Deus, sabe, aquele que é maior que qualquer outra coisa, que qualquer outra pessoa no mundo, se fez disponível para se relacionar com a gente. Gente, nossa, a gente tem que entender a realidade e a preciosidade disso, sabe? Então, ore, né? Muitas vezes a gente tem dificuldade para orar, mas a Bíblia também fala, lá em Romanos 8, que é o próprio Espírito Santo que ajuda a gente em oração, né? Então, se você tem dificuldade para orar, sabe, peça isso também para o Senhor em oração. Deus, eu tô tendo dificuldade, eu preciso da sua ajuda. Me ajuda, me conduz na hora de orar, porque eu quero ter esse relacionamento com o Senhor, eu quero ter essa intimidade com o Senhor. Né? Então, até isso a gente pode pedir para Deus em oração, né? Ajuda para orar. E outra coisa, muitas vezes a gente se pega aí, né, esquecendo de orar ou não tendo tempo para orar por causa da rotina. E tem um pastor muito sábio que fala uma frase super legal, que é, se você não planejar, você não vai orar. Porque apesar da oração, né, ser um ato espiritual super importante, existe também a parte aí natural. Nós somos seres humanos, nós somos falhos e nós temos a nossa vida terrena. Então é importante que a gente priorize a oração, de forma que a gente venha colocá-la na nossa rotina, de forma que a gente venha a se planejar para ter o nosso tempo de intimidade com Deus. Então, se você quer implementar de verdade a oração no seu dia a dia e tem tido dificuldade com isso, essa é uma ótima forma de começar. Se planeje, sabe? Marque um compromisso com Deus e não falte no compromisso, não dá bolo, né? Dia tal, hora tal, eu tenho meu tempo com Deus, isso é inegociável, é só isso que eu vou fazer nesse momento e pouco a pouco esse vai sendo um hábito, né, que vai se intensificando no seu coração. Vai chegar uma hora que você vai sentir essa necessidade de orar, né, de se relacionar com o Senhor e que realmente isso seja uma realidade na nossa vida. Então foi essa a palavra de hoje, gente. Espero que tenha sido bênção, espero que tenha realmente ficado muito claro, né, para você a importância pela qual a gente deve orar e o quanto isso é precioso pra gente. Né, fazendo uma retrospectiva, a gente deve orar para glorificar a Deus, a gente deve orar para que a gente possa depender completamente dele, para que a gente possa realmente ter o nosso espírito fortalecido, para que a gente possa entender o quanto a gente precisa da misericórdia e do perdão dele, para que a gente possa refletir ele também na nossa ação, né, nas nossas vidas, de maneira geral. Enfim, quantos são os motivos pelos quais a gente deve orar, né? E, claro, como a gente já citou, Deus está disponível, então que a gente não venha desperdiçar esse privilégio, amém? Vamos orar aqui para encerrar e a gente vai para os PGs então. Senhor Jesus, eu te agradeço mais uma vez por esse dia, te agradeço por esse tempo que a gente teve com o Senhor, e eu te peço, Deus, para que o Senhor venha nos ajudar mesmo a orar, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar o coração de cada um que está escutando essa palavra, está orando aqui com a gente agora. Eu te peço para que o Senhor possa conduzir também, gerar no coração de cada um essa vontade de passar tempo no Senhor com o secreto, porque nós sabemos, Deus, que não há nada mais precioso do que adquirir essa intimidade com o Senhor e conhecer quem você é. Muito obrigada, Deus, por todas as preciosidades mesmo que o Senhor revela para a gente na sua palavra, que a gente possa continuar te conhecendo, Deus, todos os dias. Até, em nome de Jesus, amém.
Então é isso, gente. Bora pros PGs agora, cada um com seus líderes e até mais!